Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. E hoje nós estamos novamente com um assunto sobre o anticristo e vamos finalizar a última fase desse estudo que nós estamos falando a respeito do anticristo. E hoje os nossos convidados, na verdade, não são mais nossos convidados. Eu até vou parar de falar que são nossos convidados. Os nossos companheiros de programa, pastor Edmar Oliveira e pastor Marcel Rocha. É uma alegria tê-los novamente aqui nesse dia e certamente estaremos aqui trazendo mais um pouco de conhecimento para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Pastor Edmar, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos nossos ouvintes. Que Deus mais uma vez possa nos abençoar. Estou agradecido a Deus, acima de tudo, por estar com os irmãos aqui em mais essa oportunidade. Pastor Marcel. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, estou feliz de estar aqui. Todos vocês que estão nos assistindo também. Espero que nós possamos estar colaborando, para tirar algumas dúvidas. É um momento muito interessante estar aqui discorrendo sobre os assuntos. Amém. Então o nosso programa A Igreja Quer Saber está começando. Fique ligadinho que já já retornamos. E hoje nós estaremos falando mais uma vez e a última etapa desse estudo sobre o anticristo. E hoje nós vamos trabalhar em duas linhas principais. E uma delas, pastor Marcel, existem apenas um anticristo? Vai existir apenas um ou vários anticristos? Bom, diretamente falando, objetivamente falando, será um anticristo, será um líder mundial, Mas é evidente que ele será também assessorado por um governo mundial. Então ele não estará agindo sozinho, mas o anticristo em si, ele será uma pessoa que será, eu disse até aqui no programa passado, será energizado exatamente pelo dragão, por Satanás. Então aqui no capítulo 13 de Apocalipse, diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então esses chifres, essas cabeças, que aparece aqui, dá para nós fazermos outro programa para discutir sobre o que significa tudo isso, mas de antemão são exatamente nações, são impérios que estarão do lado do anticristo. Mas o anticristo em si será uma pessoa que estará dentro da política, fazendo a política exatamente para a unificação, para que todos venham adorá-lo. Mas nesse aspecto a gente pode entender também, pastor Marcel, que durante após Cristo ter vindo, morrido, ressuscitou, após isso sempre existiu alguém que se considerou o anticristo. Sim. Então, na realidade, essas pessoas, elas adotam esse título, trabalham contra Cristo, só que na realidade são anticristos, porém, esse que nós estamos discutindo, que a Bíblia está dizendo, é uma pessoa que virá após o arrebatamento da igreja. Exatamente, exatamente. Esse daí será a pessoa, o objetivo, será ele, uma pessoa energizada. Quem é? Nós não sabemos ainda. Nós sabemos que ele vem da parte dos gentios, nós sabemos isso lá em Daniel capítulo 11. Mas se nós formos observar o espírito do anticristo, como diz lá João, na sua carta, que já diz que o espírito do anticristo já está o quê? Imperando, que são os falsos profetas, são aqueles que ensinam de forma errada e equivocada as Sagradas Escrituras, que são os mestres. Então o espírito do anticristo ele já está imperando, de forma para desvirtuar tudo aquilo que se refere a Cristo. Porque o que é o espírito do anticristo? É exatamente aqueles que são contra Cristo, ou alguns dizem aqueles que querem se colocar no lugar de Cristo. Mas o anticristo em si mesmo, ele é uma pessoa.
Agora, nós não sabemos. E isso vai ocorrer exatamente quando a igreja, que nós cremos dessa forma, a igreja já estiver sido arrebatada. Aí vai ter a manifestação dessa pessoa, que é para a unificação das nações e para que muitos venham adorá-lo como se fosse Cristo. Isso, na verdade, é tão interessante quando a gente fala sobre essa situação, é porque é o que Jesus disse também em Mateus 24, né? Mateus capítulo 24, verso 24, lá está dizendo justamente que, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então nós podemos dizer o seguinte, pastor Edmar, clarear esse pensamento, né? O anticristo é uma pessoa. Sim. E esses de Mateus 24, que o próprio Jesus, quem está dizendo, ele está dizendo dos falsos cristos, não necessariamente anticristos. Não, mas quando se trata da questão fala de falsos cristos, está ligado exatamente àquele que se opõe à realidade de Cristo. Por quê? Porque Cristo é único. E todo aquele que se opõe a esta verdade, ele é um anticristo. Todo aquele que vem e assume um lugar que não é dele, ele está o quê? Sendo falso. Se ele é falso, o quê? Ele é contra aquilo que é verdadeiro. E Jesus, conforme a própria Bíblia diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que se alguém se coloca a ele, então está sendo contra ele, contra tudo aquilo que ele ensinou. Muito bom. Então, para os nossos ouvintes entenderem aí, nossos telespectadores, o falso Cristo, ele se opõe a Cristo, porque ele vem vestido de Cristo, inclusive para desviar da verdade. Da verdade. Sim, exato. O que é mais interessante nisso tudo nós observarmos? O que mais aproxima a humanidade de Deus, não é o nome de Cristo? Então, ele vai trabalhar exatamente em cima da pessoa de Cristo. Ele vai querer ser um substituto. Porque quanto mais desvirtuar essas questões sobre a pessoa de Cristo, quem é realmente Cristo, o que ele faz? Ele faz cegar as pessoas. Esse espírito do anticristo cega as pessoas. As pessoas chegam ao ponto de não saberem mais a identidade do verdadeiro Cristo. E é aí que ele começa a imperar. Essa realidade é um fato tão interessante que quantos anticristos nós temos no nosso contexto? Existe... claro, nós não vamos entrar em detalhe, aquele que durante os períodos de seus cultos, enquanto ele está falando lá na frente, eles estão tatuando o número 666, é Jesus Cristo o homem, né? Exatamente. Ele se intitula, e exatamente quer dizer que ele é aquele que veio para cumprir e complementar a obra. Quer dizer, ele se intitula ele mesmo como se fosse ele o Cristo. Nós temos também o próprio reverendo Moon, né, que já faleceu também, mas que arrastou uma série de pessoas também trazendo para si e dizendo, dentro do contexto geral, de que ele veio para completar a obra que não foi completada por Isso é interessante, não podemos nem levar em consideração o Henrique Cristo, né? Porque ali, né? E todos esses, na verdade, o que acontece? Eles arrastam sobre si pessoas, adeptos, né, que estão com eles em todo o tempo, em todo lugar, e têm a convicção de que eles são realmente quem eles dizem que são. O que mais preocupa nesse entendimento é o que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 2. Ele diz assim, né, que na época dele, lá no tempo dele, já existiam esses falsos cristos, e alerta a igreja que no nosso tempo também existirão esses falsos cristos. Só e ele diz o seguinte, falsos mestres e doutores, ou seja, pessoas que têm um conhecimento que vai dar credibilidade para a palavra que eles estão dizendo, que vai introduzir no meio da igreja, porque ele fala no meio de vós, encobertamente, ou seja, as pessoas não vão estar nem sendo levadas por uma doutrina, sem a percepção daquilo de estar errado, doutrinas de demônios, né? De maneiras que vai levar as pessoas a um entendimento, a uma interpretação, desviando o foco de Cristo. Cabe, Fabiano, dentro dessa condição, nós ainda falando sobre essa situação, o que o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, nós já falamos sobre isso, mas que na verdade o porquê que ele faz, né? O contexto dos escritos bíblicos ele é interessante para a gente poder se localizar. João está fazendo uma defesa a quem? Ao próprio Cristo. Por quê? Porque há dentro do próprio meio a nascente de pessoas que estão fazendo aquilo que contraria o Evangelho e a centralidade de Cristo, a própria divindade de Cristo.
Nós sabemos disso, que o Evangelho de João foi escrito para defender a divindade de Cristo. Apocalipse, dentro dessa realidade também, para poder fortalecer e mostrar realmente a grandeza do Cristo ressurreto. Então, tudo isso é uma coisa que é interessante. 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, só para a gente poder frisar a ideia e saber que essa é uma realidade que foi contextual e hoje em dia nós precisamos fazer isso. Olha só o que está dizendo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha o versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ou seja, onde é que surge o maior número de heresias e de pessoas realmente que querem outorgar para si a centralidade, o poder e até mesmo a honra de ser igual, semelhante a Cristo ou maior que Cristo? Interessante aí que ele usa aí o título anticristo e anticristos. Exatamente. Quer dizer, existe aquele que, na verdade, será o caracterizado, aquele que realmente sim. Mas Jesus alertou e João está falando que muitos se fizeram, estão se fazendo anticristo. Isso é uma realidade hoje, no nosso contexto. Quantos homens aí que estão à frente de denominações, de igrejas, né, que começaram bem, mas que infelizmente isso é uma realidade que estão tomando a glória para si. A verdade isso é uma coisa que é muito isso séria. É tão interessante observar, porque esse sistema do espírito do anticristo, o primordial é descaracterizar totalmente a pessoa de Cristo, mas de forma sutil. Sim. Porque ele não vai vir dizendo, eu sou Jesus, né? Não. Eu sou o Cristo. Mas as suas ações, principalmente nos 3 anos e meio, serão ações bem parecidas, ações, como se diz, são ações que parecem ser boas. E depois, como diz, aí vem exatamente o seu chicote diante do povo. Então, ele vai se parecer ser isso. O espírito do anticristo, exatamente, ele nos confunde em alguns pontos. Por quê? Porque estão recheados de pseudas doutrinas. Principalmente pseudas doutrina muito aparente com a palavra de Deus. De onde é que surgiu exatamente as maiores seitas, se fosse observar? E né? por incrível que pareça, dentro do seio de muitas igrejas. Por quê? Porque estavam, na verdade, raquíticas na questão da palavra de Deus. Então, o anticristo, na verdade, é toda essa o espírito do anticristo é toda essa manifestação de descaracterização da palavra e da identidade de Cristo. Aí sim, depois disso tudo, que é tudo se formado, que a igreja foi arrebatada, aí vai aparecer o início. Nós precisamos entender uma coisa. Isso é muito importante. Quando nós falamos de cristianismo autêntico e verdadeiro, a gente não pode ir pelo contexto popular que existe por isso, que a voz do povo é a voz de Deus. Sem dúvida alguma. Se fosse, né? Não é. Barrabás. Multidões, público, empolgação, motivação, sensacionalismo. Não é essa a temática do cristianismo. Não é. Né? É verdade. Então nós precisamos às vezes observar esse contexto, nesse aspecto, nesse sentido, para saber, não, igual a questão dos milagres. Até antes de nós começarmos o programa, nós conversávamos um pouco sobre essa situação aqui, de que quando os discípulos saíram, Jesus outorgou autoridade a eles para poder ir às vilas, às aldeias, ministrar a palavra, né, curar enfermos, expulsar demônios. Eles voltaram maravilhados e disseram, Senhor, no teu nome os demônios nos sujeitam. E houve aquela euforia pelo que ele disse, aquela empolgação. Mas Jesus faz o quê? Ele dá um jeitinho de baixar aquela poeira e trazer ele realmente a questão, o momento da reflexão, dizer assim, olha, alegrai-vos muito mais por ter o seu nome escrito no livro da vida. Por que Jesus falou isso para ele naquele momento? Qual será aquela motivação que estava no coração daquele discípulo? Né? O que é realmente que estava acontecendo? Como é que ele estava se sentindo dentro daquela questão que Jesus teve que dar a ele aquela palavra e mostrar realmente a importância de centralizar-se acima de tudo na questão da centralidade da salvação, que vem por quem? Por intermédio de Cristo. É bem verdade, né? Nós não devemos pensar jamais, isso para quem está nos assistindo, o anticristo ele não vai vir nessa figura alegórica, ou essa figura que até o pastor Marcelo citou aqui, um caricato, né, que é o Henrique Cristo.
Então, na realidade, não virá dessa maneira. Essa ideia, ela é inexistente. Aquilo ali é uma caricatura, né? Uma pessoa que, eu imagino que tem até problemas... Insanidade. Então, não é isso. Na verdade, o diabo, ele não brinca. E ele trabalha na sua forma de trabalhar para enganar. E não se engana dessa maneira, né? As coisas virão de uma forma encoberta. Quando você perceber, já foi. Só para a gente poder aqui inteirar essa situação, queridos, até para que as pessoas não nos interpretem errado. Nós não estamos dizendo que curas e milagres não seja também característica de evangelho. Não é isso. Mas nós estamos falando de prioridades que nem sempre, nem em todo momento, essas vão acontecer e podem acontecer, né? O primordial e acima de tudo que nós precisamos entender está na centralidade da salvação que Cristo uma vez... O próprio Cristo, pastor Edmar, disse isso. Ele, naquele episódio ali em que desce o coxo pelo telhado, e ele, ao invés de dizer para aquele coxo levantar e andar, ele fala assim, olha, os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, a cura, o milagre, ela não é um fim do evangelho. Na verdade, é a salvação. Não é um fim em si mesmo. Aí ele diz para os fariseus e todos que estavam ouvindo ele ali, olha, eu não vim aqui para curar, não. Em outras palavras, isso. Eu vim para trazer salvação. Mas para vocês crerem, eu vou curar e vou... Levanta e anda. É isso que vocês querem ouvir. Se você observar dentro dos evangelhos, a grande questão em si não são os milagres de Cristo, né? Mas para mostrar que ele era o Messias. Que ele era o Messias. Entendeu? Que tem muitas coisas que só Jesus pode fazer. Mas temos que entender isso mesmo de forma bem humilde. Né? Então, o grande problema hoje é que muitos querem ser Cristo. Aí entra a questão dos falsos cristos. Sim. Entendeu? Muitos querem estar para si um poder e uma autoridade que eles não têm. Né? Então Jesus, aqueles 10 leprosos, né? Quando Jesus está passando, e ele cura os 10 leprosos. Né? E na verdade só um volta para agradecer. E esse era samaritano. Pode criar samaritano. Aí Jesus fala assim, cadê os outros 9 que foram curados? Aí ele falou, olha, a tua fé te salvou. Então ele foi e voltou. Além de ser curado, ele foi lá receber a salvação. Os outros foram curados. Curado também. Mas ele foi salvo. É tão interessante aquela passagem. O elemento da salvação, que é o primordial, somente esse que retornou para agradecer. Olha o tanque, né? E olha que de lá, ele era samaritano. Entendeu? Samaritano. Muito bem, meus amados. Nós estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos finalizando o assunto sobre o anticristo. Assunto que causa muita curiosidade e certamente nós estamos tentando aqui, nesse curto prazo de tempo, esclarecer. Mas nós vamos retornar agora com 3 pontos, basicamente, para nós finalizarmos esse assunto. Quais são os sinais precursores do anticristo? Pastor Edmar. Olha, os sinais precursores serão, igual você acabou de colocar, serão 3. E a gente pode observar eles muito bem, né? Que vai ser a questão, primeiramente, do arrebatamento da igreja. É aquilo que nós cremos, nós acreditamos, que é assim depois ele que vai se revelar. A questão do ministério da injustiça, né? Que na verdade vai se caracterizar, e já opera no mundo, mas vai se mostrar de uma forma bem clara. E também a questão da apostasia,
E isso vale um alerta, nós observarmos que isso tem uma evidência muito bem demonstrada nos dias que nós estamos vivendo. Palavras, versículos bíblicos para nós mostrarmos isso. Primeiramente para nós vermos a questão do arrebatamento. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que nós conhecemos exatamente, que fala sobre a questão do arrebatamento da igreja, onde os corpos serão transformados, né, os vivos, e toda essa situação. Quer dizer, tudo vai começar e culminar no arrebatamento da igreja. A questão de nós observarmos aqui a questão do ministério da injustiça, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, eu acho que esse vale a pena nós darmos uma lida. Se você puder aí observar, você que está em casa, que gosta de acompanhar o nosso programa, dá uma olhada lá em 2 Tessalonicenses, para nós observarmos o que nós estamos falando, capítulo 2, versículo de número 7, só para a gente poder frisar bem essa questão dessa temática aqui, sobre esses 3 pontos que são fundamentais. 2 Tessalonicenses, como o tempo passa muito rápido, aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7, olha o que está dizendo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, essa realidade é uma realidade contextual que nós já vivemos. Na época de Paulo já havia, mas hoje em dia, mais do que nunca, isso está acontecendo. Injustiça, será que existe injustiça no meio, no contexto que nós estamos vivendo hoje? Será, né? Isso é tão interessante também, que nós temos que frisar um negócio bem importante, pastor Edmar. E tudo isso, quem vai presenciar exatamente, a igreja não vai presenciar esse sinal, né? Esse sinal. Nós estamos presenciando, na verdade, o espírito do anticristo. Sim. Mas o sinal mesmo da sua vinda, a igreja não vai presenciar. Por quê? Porque ela já estará exatamente arrebatada. Né? E Jesus, lá em Mateus 24, versículo 15, ele traz exatamente um alerta sobre essa questão, né, no dia da tribulação. Pastor Marcelo, uma coisa que, dentro desses 3 itens que o pastor Edmar colocou, e eu acredito, até no tópico anterior, no quadro anterior do nosso programa, antes do intervalo, estávamos falando, sobre a questão do evangelho, dessa ideia de que desvia-se o evangelho verdadeiro de Cristo para aleatoriedades, né, da verdade. É cura, é milagre, é promessa, é triunfalismo, é prosperidade, etc. Uma das coisas que é preparado ao longo do tempo, e desde a época dos apóstolos, é a apostasia. Sim. Só que isso vai intensificar. Mas isso se intensifica como? Justamente desviando a verdade do evangelho. E Jesus disse, falsos mestres, falsos profetas virão em meu nome, farão milagres. Que a consequência disso é a apostasia. Exatamente. Mas, na verdade, no final, dizia, afaste de mim que eu não vos conheço. Então, no nome dele, hoje muitos fazem milagres, né? Mas isso não quer dizer que ele seja, na verdade, da pessoa de Cristo, esteja ligado a Cristo. Agora, a questão da apostasia, isso nós já estamos vivendo mesmo. O que é a verdade? Nós temos que saber o que é apostasia, afinal de contas. Né? É aquele que apostata da fé. Né? Da fé em Cristo. Aí introduz outro tipo de fé. Isso. Outro tipo de meios para poder angariar e ganhar nações. E vem sendo massificado, né, ao longo do tempo. Isso aí é uma coisa tão interessante que você está dizendo, Marcelo, porque na verdade quer dizer, você tocou num ponto que a gente precisa realmente estar atento aos nossos ouvintes também, que é a questão da apostasia. Quem apostata é porque já foi. Já foi, exatamente. Né? Ou está inserido no meio. É o que nós, 2 Tessalonicenses, aqui, capítulo 2, verso 3. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Exatamente. Ou seja, é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque isso é alarmante, né? Quer dizer, alguém que de repente participou da mesa, comeu da mesa, se desfrutou de tudo que poderia realmente usufruir e agora mete o pé no balde, vamos assim dizer essa expressão? Esses dias eu estava vendo, vou até usar uma ilustração aqui, não uma ilustração, mas com a realidade, num desses canais que nós temos aí na internet,
uma mulher que se diz profeta, né? E ela diz que está fazendo uma cirurgia cardíaca, vocês já chegaram a ver, né? Ele pega um coração, né? Mete a mão na pessoa, né? Na verdade, eu não sei como é que ela usa aquela técnica, e ela consegue puxar o coração, né? E o pessoal, todo mundo dando glória a Deus, aquilo ali, na verdade era um coração de boi. Eu vi. Né? Então, na verdade, as pessoas estão usando o espírito do anticristo, ele está imperando, sim. Sim. Ele está imperando de uma forma tão já, eu vou até dizer, não é mais nem sutil, de uma forma até mais descarada, né? Explícita, né? Não está mais conseguindo nos enganar. Mas, enfim, uma das coisas que nós precisamos compreender aqui é como que será o fim do anticristo. De acordo com a Bíblia, como que será, pastor Edmar, o fim do anticristo? De forma resumida, bem objetivo, o fim dele será no lago de fogo e enxofre, né? Graças a que Deus. vá, né? Que vá mesmo. Uma certa vez nós estávamos falando, pastor Edmar, não sei se você se lembra, uma das viagens que fazíamos juntos, sobre essa questão. E uma das coisas que o senhor levantou, que eu achei muito importante, foi aniquilar, né, o diabo, o anticristo, seria uma pena boa. Então, na realidade, assim, aniquilou, acabou. Na realidade, serão lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que ali o bicho nunca morre e o fogo nunca se extingue. Nunca se extingue. O fato que fortalece muito essa ideia, pastor Fabiano, na verdade a gente entender o seguinte, que tanto para aqueles que aparecem diante do tribunal de Cristo, que foi um tema que nós já discutimos aqui, há o que? A transformação, a ressurreição para serem julgados, né? Mas também no lago de fogo também, lá está escrito, vai dizendo que, quer dizer, o mar darão os seus mortos, né? Todos que então querer que também serão ressuscitados, terão corpos transformados, dá entendimento disso, né? Para quê? Mas para julgamento, para ser jogado no lago de fogo. É o dano da segunda morte, né? Mas então é interessante quando nós falamos sobre essa questão e a gente observar, e que o texto de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 19 a seguir, fala muito sobre essas questões, né? E lá no finalzinho fala assim, versículo de número 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, falando de um resumo final de tudo que vai acontecer. Bom, nós vamos observar que aqui no texto de Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 10, está bem claro o que vai acontecer com o diabo e com aqueles que, na verdade, o anticristo que seguem a ele, né? Olha, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, na verdade, então, eternamente, né? Então, isso é o que vai acontecer com aqueles que, na verdade, não estão andando segundo a vontade de Deus também, porque isso está relatado aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. A maior preocupação que nós temos que entender, não é entender que o falso profeta, né, e que o diabo estão no lago de fogo, né, dia e noite, mas sim aqueles que não aceitaram Jesus. O que mais nos deixa assustado é 21:8. Nós devemos estar preparados. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Esse programa que tem trazido conhecimento para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, e uma alegria ter você assistindo o nosso programa. Não deixe de enviar a sua pergunta, dar a sua sugestão. O nosso WhatsApp está aí na telinha, 998221590. Envie para nós a sua pergunta e nós teremos o prazer de responder. É uma alegria para nós ter aqui o pastor Edmar, pastor Marcel, em mais uma edição do nosso programa. E não perca o nosso programa, A Igreja Quer Saber. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.